Louvado seja o nome do nosso grande Deus e Redentor, Jesus Cristo. Não estamos todos aqui, irmãos, é uma Páscoa diferente para nós, mas estamos unidos espiritualmente a Cristo pela fé. Estamos unidos por meio do Espírito Santo no vínculo da paz. E somos um, os que aqui estamos do templo, vocês que adoram conosco a partir de casa, estamos juntos e unidos ao Senhor, por causa de sua obra maravilhosa na cruz. Eu louvo a Deus por essa equipe tão maravilhosa que tem nos ajudado nesse tempo. O presbítero Esdras me surpreendeu, e eu sei que é aniversário da Jéssica por esses dias, eu não sei que dia mesmo que é. Que dia é, Gê? Quarta-feira, então eu quero dar os parabéns para a nossa querida Gê também, que está aqui nos ajudando, né? Toda a igreja está sabendo, e para a irmã Virma também, e outros irmãos que fazem aniversário no dia de hoje. Eu quero, irmãos, convidá-los a abrir comigo as Santas Escrituras, em Isaías 53. Renata cantou essa canção maravilhosa que nos enleva. Ela vai cantar de novo depois do sermão, não dá para cantar uma vez só. Com a ajuda da Lu ali no piano, nós vamos ler agora Isaías 53. Nossa mensagem será fundamentada nos versículos 4 e 5. Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Isaías 53, 4 e 5. Assim diz a palavra do Senhor. Convido os que aqui estão a que se coloquem de pé. E você em sua casa, por favor, meu irmão, não deixe nada te atrapalhar de ouvir a palavra de Deus. Ainda que distantes, vocês estão em casa cantando, orando e adorando conosco. E ouça a palavra de Deus, porque o Senhor vai falar com você nessa hora. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 53, 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus, eterno Pai, muitas graças te damos pela vida do Redentor, nosso grande Salvador Jesus Cristo. É por isso que hoje aqui, ó Deus, em espírito e em verdade te adoramos, porque tu nos amaste e nos escolheste antes da fundação do mundo. E Cristo foi cravado numa cruz, ó Deus, ó Pai, para receber a ira que eu merecia, que todo o teu povo merecia. Ele sofreu imensamente. Durante 6 horas ficou ali pendurado, mas pagou a nossa dívida, e por causa do seu sacrifício nós temos paz. No domingo celebraremos ainda mais sua ressurreição. Mas deixa-nos pensar agora, Pai, na morte do Senhor. Fala conosco deste grande sacrifício. Ó Deus, fala conosco poderosamente. Enche-nos de fé enquanto ouvimos. Dá-nos gratidão enquanto ouvimos. Que a nossa alma exulte por causa do grande perdão que recebemos. Fala ao coração dos que aqui estão, dos que estão em casa, de todos os que adoram conosco e os que ouvirão esta mensagem depois e adorarão depois. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Queridos, esse texto, no qual Isaías descreve tão claramente a morte do Senhor Jesus, que nos dá a aparência de que ele estava ali presenciando tudo aquilo, foi escrito 700 anos antes do Senhor Jesus vir ao mundo. O relato é muito nítido e claro, tão claro como dos próprios evangelistas que viram a crucificação do Senhor Jesus. 700 anos antes, Isaías, na sua profecia, apresenta o servo sofredor que viria ao mundo morrer e pagar os pecados do seu povo.
E ao olhar para esses dois versículos, nós não vamos fazer uma exposição da perícope inteira, que começa no versículo 13 do capítulo 52 e termina no versículo 12 do capítulo 53, mas esses dois versículos resumem todo o ensino da perícope. E aqui nós vamos aprender nessa manhã as marcas da paixão de Cristo. Marcas da paixão de Cristo. Lembrando que a palavra paixão não é só usada no sentido de apaixonar-me de alguém, ou estar loucamente perdido de amor por uma pessoa. A palavra paixão vem do latim pathos, do grego pathos, do latim patio, que significa sofrimento. A paixão de Cristo é o seu sofrimento na cruz por nós. O texto nos mostra as marcas da paixão de Cristo. Marcas da paixão de Cristo. Em primeiro lugar, o texto da palavra do Senhor nos diz que a primeira marca da paixão de Cristo é a substituição. A primeira marca da paixão de Cristo é a substituição. O nosso versículo diz assim, versículo de número 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Versículo 5 no seu início diz: mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Se você prestar atenção em todos os pronomes que o texto usa, você verá que Cristo nos substituiu na cruz do Calvário. Isaías diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Diz o texto que as nossas dores Ele levou sobre si. O versículo 5 diz que Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. A cruz, amados irmãos, é a substituição do Filho de Deus no lugar de todo aquele que nele crê. A primeira marca da paixão de Cristo é a substituição. O Senhor Jesus não deveria ter morrido. O Senhor Jesus é perfeito. O Senhor Jesus é Deus. Nele não há pecado algum. Nele não há sombra de variação, de mudança. O Senhor é santo. Mas Ele foi à cruz para substituir a você e a mim e a todo aquele que nele crê. Você tem que estar atento a isso, meu amado amigo e irmão, porque nunca ninguém amou você como Deus Pai, como Jesus, que deu a vida na cruz para te salvar. Jesus Cristo é o Deus eterno. Ele participou com o Pai da criação, mas Ele fez-se homem e obedeceu plenamente ao Pai durante toda a sua vida, para que no auge da sua vida adulta, desse a vida no teu lugar, na cruz do Calvário. Ele veio para te substituir da cruz. Primeira marca da paixão de Cristo é a substituição. Aquela cruz era tua, aquela cruz era minha. Ele morreu por nós. Querido, nossa dívida contra o Deus eterno era muito grande. E para pagar a nossa dívida tinha que ser alguém do tamanho de Deus. Mas fomos nós homens que pecamos. Então tinha que ser um homem. E por isso então Jesus Cristo é Deus homem, a segunda pessoa da Trindade se faz homem para morrer na cruz, para pagar o teu pecado e o meu pecado, para nos substituir na cruz, porque a dívida era contra o Deus eterno. Nós tínhamos que pagar para o Deus eterno, e somente alguém do tamanho dele poderia pagar. Mas como foi o homem que pecou, então Cristo Jesus se tornou homem e deu a vida na cruz do Calvário para pagar o teu pecado e o meu pecado. Ele morreu no teu lugar. Ele morreu no meu lugar. Ele pagou a tua dívida. Ele pagou a minha dívida. Devemos nós crer no Senhor de todo o coração, porque Ele morreu por nós. Eu gosto muito, meus irmãos e irmãs, eu queria contar com a atenção dos que estão no templo aqui também, porque todos estamos adorando o Senhor. Porque Ele morreu por nós, nós podemos crer que temos vida eterna da parte de Deus para o nosso coração. Eu gosto muito, irmãos, de uma música de Jorge Camargo. O nome da música é Por Isso Reina. Na segunda estrofe ele canta dizendo o seguinte:
desceu da glória, e homem se fez, varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Cristo resolve voluntariamente tomar o lugar na cruz que era teu e que era meu. Ele nos substituiu na cruz do Calvário. Ele pagou a nossa dívida. É por isso que João, em 1,14 do seu Evangelho, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Cristo foi morto na cruz em teu lugar. Nunca ninguém te amou como Jesus te ama. Entendendo essa primeira marca desse sofrimento tão terrível, que foi por você, foi no teu lugar, que nessa manhã você adore a Deus, que nessa manhã você agradeça a Deus por essa salvação maravilhosa, que nessa manhã você descanse no amor e na graça de Deus a seu favor, que você bendiga o Senhor Jesus porque Ele te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Aquela cruz era tua, o que eu merecia sofrer no inferno, Ele sofreu na cruz, por amor a você, por amor a mim. Que nós saibamos que a cruz existe por nossa causa e Cristo foi o nosso substituto na cruz do Calvário. Primeira marca da paixão de Cristo é a substituição. Segunda marca da paixão de Cristo, irmãos e irmãs, que o texto da palavra nos ensina, é o sofrimento. Segunda marca da paixão de Cristo é o sofrimento. Olhemos para os mesmos versículos. Ele diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Cristo sofreu imensamente na cruz. Se você olhar para o texto, Isaías diz na segunda metade do versículo 4 que nós olhávamos para Ele e o víamos como aflito. Ele era um homem tremendamente sofrido. Deus estava contra ele estava sendo esmagado pelo próprio Deus, dilacerado pelo próprio Deus. Ele diz assim: nós o reputávamos por ferido de Deus. Talvez você leia o texto e pense que esse texto significa que ele é o ferido que pertencia a Deus. Sim, ele pertencia a Deus, mas significa que ele está sendo ferido pelo próprio Deus. Deus o está ferindo na cruz. Querido, a ira do Deus eterno está caindo sobre o Senhor Jesus na cruz. Pensa equivocadamente e tem um pensamento herético, aquele que acha que Jesus estava fazendo algum tipo de pagamento a Satanás na cruz. O Senhor nunca teve dívida alguma com Satanás. O pecado ofendeu a santidade de Deus, e alguém tinha que pagar, alguém tinha que sofrer. E Cristo está sofrendo fisicamente, mas está sofrendo a ira de Deus da cruz. Mas Isaías ainda nos diz no versículo de número 5 que ele foi traspassado. Você se lembra literalmente que uma lança o traspassou. Diz o texto que ele é o ferido de Deus, ele foi apertado, oprimido por Deus. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O sofrimento físico do Senhor Jesus foi intenso. Se você quer entender um pouquinho de sofrimento físico ao ver a crucificação de Cristo, você vai se lembrar daquele filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, que é uma carnificina diante dos olhos de todos nós, aquele momento da crucificação. Mas ainda um filme como aquele não consegue descrever o que o Senhor Jesus sofreu. Porque o Senhor Jesus sofreu não meramente fisicamente,
mas ele sofreu espiritualmente. Ele é um com o seu Pai. Desde a eternidade, ele é eternamente gerado do Pai. Ele é Deus com o Pai. Ele sempre está em comunhão com o Pai. E agora na cruz você vê Deus contra Deus por amor dos filhos seus. A primeira palavra de Jesus na cruz é: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele se refere a Deus como Pai. Em outro momento ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Mostrando como ele estava sofrendo. No final diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas Deus ali não o está tratando como seu Pai. A ira do Deus eterno está caindo sobre ele na cruz. O sofrimento de Jesus é espiritual, é existencial. O que você merecia sofrer no inferno, ele sofria ali. A segunda marca da paixão de Cristo é o sofrimento. Ele recebeu a ira do Deus eterno contra o meu e contra o teu pecado na cruz do Calvário. Seu sofrimento foi tão intenso que na quinta-feira, depois de cear com seus discípulos, lavar-lhes os pés, dar a senha para que Satanás entrasse em Judas e para que ele fosse então preso no jardim do Getsêmani. Antes da sua prisão, ele passa o ribeiro de Cedron e leva os seus principais amigos para o horto, o jardim da oração. E ali em oração diz a palavra de Deus, meus amigos e irmãos, que o Senhor Jesus está gemendo, separa seus 3 melhores amigos para que orem com eles, mas eles estão terrificados, estão morrendo de medo, eles estão assustados e eles dormem de tão cansados, e ele vai orar sozinho. E ele, sentindo o peso da ira de Deus, ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que se faça a tua vontade, não a minha. E ele volta para ver se os seus amigos estão orando e eles estão dormindo. E ele volta e ora de novo: Pai, o peso do cálice da ira de Deus vai ser pesado demais. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que se faça a tua vontade e não a minha. Ele vai aos seus discípulos, eles estão dormindo de novo. Então ele volta a terceira vez. E a Bíblia diz, irmãos e irmãs, que ele transpira grandes gotas de sangue. Tal é a tensão do seu corpo e o peso da ira do Deus eterno que vai cair sobre ele. Lucas nos conta no seu evangelho que veio um anjo do céu que o consolava. E ele ora mais uma vez: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que se faça a tua vontade e não a minha. E Jesus se submete. Então ele diz aos seus discípulos que estão dormindo: Basta já, levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. E então, quando os homens o empreenderam, ele diz: A quem buscais? Eles dizem: É Jesus o Nazareno. Ele diz: Sou eu. E quando ele fala: Eu sou, eles caem por terra. Você vê um lampejo do poder de Deus ali, porque Jesus é o grande eu sou, ele é Yahvé. E eles ficam assustados, e ele: Prendam-me logo. Ele está no controle de todas as coisas. Ele se deu voluntariamente na cruz por você e por mim. Cristo sofreu. É por isso que ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O mar da ira de Deus, que você merecia, que eu merecia, o afogava naquele momento em que ele estava naquela cruz. Nunca ninguém te amou como o Senhor. A Bíblia diz que ninguém morre pelo outro. Romanos 5,7 diz que talvez pelo justo alguém se anime a morrer. E Romanos 5,8 nos ensina que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele deu a vida por amor a você. O que você fará diante deste amor? Que você se arrependa hoje dos seus pecados. Que você peça perdão ao Senhor por todos eles. Que você creia de fato que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E se você já creu, que você mude de vida pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra, e se consagre ao Senhor e diga: Senhor, eis aqui a minha vida, Tu deste a vida na cruz por mim, eu quero consagrar-me a Ti, eu quero dedicar-me totalmente ao Senhor, eu quero ser uma bênção em Tuas mãos, em nome de Jesus. Usa a minha vida, Deus.
para a glória e para a honra do nome de Jesus. Cristo sofreu imensamente por mim e por você. Quais são as marcas da paixão de Cristo que temos visto? Substituição, sofrimento. Nunca ninguém te amou como Jesus te ama. Mas talvez você me pergunte: pastor, qual é a outra marca da paixão de Cristo? A primeira delas, queridos, que ouvimos, foi a substituição. A segunda, o sofrimento. Mas a terceira e última marca que o texto nos apresenta da paixão de Cristo é a satisfação. A terceira marca da paixão de Cristo é a satisfação. Vamos ler o versículo de número 6. Versículo de número 5, ele diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A justiça de Deus tinha que ser satisfeita. O texto diz que ele recebeu sobre si o castigo que nos traz a paz. Pelas suas feridas, pelas suas pisaduras fomos sarados. Querido amigo e irmão, Deus é justo juiz. Talvez você me diga: vocês cristãos são muito sanguinários. Por que Jesus tem que morrer? Certa vez alguém me disse: eu creio em Jesus como um bom exemplo, ele não precisa morrer. Mas essas pessoas que dizem isso estão fazendo em Jesus uma projeção de si mesmas. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus santo. E um dos seus atributos necessários é a sua justiça e a sua ira contra tudo que é errado. Se Deus não for justo, e se Ele não irá contra tudo que é errado, se Ele não se irá, Ele não seria Deus. Então o homem pecou, e porque ofendeu a santidade de Deus, o homem tinha que pagar. Mas o homem não tinha como pagar. Pense comigo: se alguém entrar na sua casa e colocar fogo em tudo que você tem, e matar seu pai e sua mãe diante dos seus olhos, e abusar de uma das mulheres da sua família, e você chegar no tribunal do juiz, e essa pessoa chegar a dizer: não, mas eu ajudei a velhinha a atravessar a rua em frente da minha casa a vida inteira. Se o juiz disser: você é inocente, eu te declaro justo, você vai à loucura. Você tem um senso de justiça dentro de você. Agora, se eu e você, que somos pecadores, temos um senso de justiça dentro de nós, imagine o Deus Santo. Ele é perfeito, Ele é excelso, Ele deveria ser a pessoa mais amada. Nós deveríamos nos entregar totalmente a Ele, nós deveríamos exultar nele plenamente, nós deveríamos nos regozijar nele, e nós não fizemos dele caso. E mesmo muitos de nós que já cremos em Jesus, nos damos por satisfeitos por entendermos que somos justificados, e a nossa justificação pela fé muda a nossa posição judicial diante de Deus. Nós deixamos de ser réus e agora somos livres. Mas mais do que justificado, você é adotado. Isso significa que Deus quer se relacionar com você. Deus quer que você sinta que é o filho amado dele. Deus te ama como ama Jesus Cristo, porque Jesus Cristo te uniu espiritualmente a Deus e deu a vida na cruz para pagar os teus pecados. Então você precisa ter um relacionamento de amizade, de intimidade, como um filho querido do Abba Pai, do seu Papai Celestial. E se você não vive assim, mesmo depois de ter crido, você está pecando, você não está valorizando e amando o seu Deus sobre todas as coisas. Rejeitar a Deus, amado irmão, é o pior pecado que alguém pode cometer. E nós, inúmeras vezes em nossa vida, rejeitamos ao Senhor. Alguém tinha que pagar. Nós não poderíamos pagar.
Para satisfazer a nossa dívida, Cristo deu sua vida na cruz. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Houve um pagamento. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse texto inteiro, nesse capítulo, explica isso. Se você ler comigo o versículo 10, diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele deu a sua alma como uma oferta pelo pecado, para satisfazer a justiça e a ira de Deus contra o pecado. Então, se você que está em casa hoje, crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crê que Ele morreu no seu lugar na cruz, você não vai ser jogado mais no inferno, porque Cristo satisfez a ira de Deus que era contra você. Você já não tem mais dívida alguma do tribunal de Deus. Você foi perdoado a partir do momento que creu em Jesus. Esse é o processo judicial mais brilhante da história da humanidade, porque ele manifesta graça para com aquele que não merecia. É por isso que no versículo 11, Isaías também diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levou sobre si. Cristo ressuscitou e hoje ele vê o fruto do penoso trabalho de sua alma, e toda vez que alguém crê, ele se regozija, porque ele sabe que o pecador só pode crer porque ele morreu na cruz para nos salvar. Ele pagou a nossa dívida no tribunal de Deus, por causa dele somos livres. É por isso que uma das últimas palavras que Jesus diz na cruz, meus queridos irmãos e irmãs, quando está ali cravado, pouco antes de morrer, ele diz: está consumado. A palavra usada no grego tetelestai significa está pago, saldei toda a dívida. Os meus eleitos, os meus amados, eles não têm mais dívida alguma. É por isso então que quando você crê em Jesus, você ouve a sentença de Deus já no tribunal do seu coração, dizendo: eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. É por isso que Paulo, maravilhado, diz que agora nós que cremos em Jesus temos que ser pessoas cheias de paz em toda circunstância, porque nós não temos dívida com Deus. Paulo diz em Romanos 5, isso se aplica a você e a mim: justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Você não é mais inimigo de Deus, você agora é amigo de Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes, porque Ele satisfez a sua dívida e te substituiu. Você foi declarado justo pela fé, agora você se tornou amigo de Deus, tem paz com Deus, mas não só é amigo, você tem acesso pela fé a essa graça na qual você está firme. Você tem acesso à sala do trono, você tem intimidade com Deus, você pode abrir o seu coração na presença de Deus e não será fulminado por Ele. Você ouvirá as Escrituras e saberá que o Senhor te ama, e ainda quando tropeçar, você vai confessar e saberá que é perdoado, e que nada nem ninguém nunca jamais poderá mudar o coração de Deus para contigo. A obra de Cristo foi perfeita na cruz do Calvário. Certamente Ele levou, meu irmão, a minha dor, a minha enfermidade. Eu o vi açoitado, ferido de Deus e abatido. Foi moído, meu irmão, pelo meu pecado. Foi ferido pela minha rebelião. O castigo que me traz a paz caiu sobre Ele. Pelas suas chagas sarei. Louvado seja o nome do Senhor. Que grande salvação Jesus dá a todos aqueles que nele creem. Quais são as marcas da paixão de Cristo? Primeira delas, substituição. Segunda, sofrimento. Terceira, satisfação. O que fazermos então, depois
de sabermos desta grande salvação, se você entende que nunca ninguém te amou como o Senhor, que nunca ninguém te amou como o Pai que deu o Filho, que era o tesouro mais precioso que Ele tinha para morrer no seu lugar, então você deve amar ao Senhor. Você deve se arrepender dos seus pecados, você deve crer em Jesus, e você deve dizer: Senhor, eu quero conhecer-te mais, Tu me amaste tanto, eu quero entregar a minha vida a Ti, eu quero ser uma bênção nas Tuas mãos. Que nesse dia, querido, você se arrependa de todos os seus pecados, que você entenda que qualquer proposta que Satanás fizer a você, não se compara ao grande amor que o Senhor tem por você. Então você não precisa ser mais tentado a se entregar a falsos prazeres deste mundo, você não precisa entregar a sua vida à mentira, você não precisa viver debaixo da influência do diabo, você pode viver para Deus, porque Cristo te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Eu gosto muito da frase do missionário Charles Studd, que diz que se Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por mim, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por Ele. Um dos hinos do nosso hinário diz: morri na cruz por ti, foi para te salvar, meu sangue ali verti, e posso te salvar. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? O que você fará diante deste amor maravilhoso? Que você se arrependa dos seus pecados, que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, creia nele como seu Senhor e Salvador, que você consagre a sua vida ao Senhor, se dedique à adoração sincera, a louvá-lo por seu grande amor, e que você diga: Senhor, usa a minha vida para a glória e para a honra do nome de Jesus, para bendizer o nome do Senhor, para alcançar almas, para fazer toda a diferença, até quando Cristo voltar. Eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia-me a mim. Essa é a minha oração sincera, em nome de Cristo Jesus. Entregue-se hoje totalmente ao Senhor, porque Ele te substituiu, Ele sofreu, Ele satisfez, Ele pagou a dívida que era sua. Pare de viver para você e viva totalmente para Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.